Terça-feira, 16 de abril de 2024, eu estou aqui de volta para lhe falar ainda sobre o caso do afastamento da juíza Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro, na 13ª Vara de Curitiba. Também quero contar que o Gilmar Mendes assume assim, publicamente que quem manda mesmo é o Supremo Tribunal Federal, não é o Congresso Nacional. E há uma operação do Ministério Público em São Paulo, em que pela primeira vez se junta corrupção política com crime organizado. Eu quero agradecer muito a você, que continua me prestigiando, que continua me vendo, que sabe que eu não sou imparcial, eu tenho um lado, o meu lado, o seu lado, o lado de quem trabalha duro para pagar imposto e sustentar uma casta de gente que não trabalha nada e pega tudo no fácil e no mole. Tá? Pois é, eu quero começar fazendo aqui um pedido de desculpa, que não é bem um pedido de desculpa, porque eu acho que ontem eu fui muito leniente ao comentar o caso do afastamento eu critiquei da juíza Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba, e, portanto, no julgamento das ações da Operação Lava Jato. Eu critiquei, mas eu não critiquei tão duro quanto deveria. Eu passei um dia pensando, e aí eu consultei alguns amigos, entre eles o Almir Paz Janotto, que é meu querido amigo, que foi ministro do Trabalho e também que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST. E eu disse a ele que eu tinha ficado muito revoltado porque eu não dei o destaque merecido a isso. Eu comecei com a história do Valdemar, que foi condenado já faz 12 anos pelo Ricardo Lewandowski, que, no entanto, quer se vingar do Moro por causa da Lava Jato, né? E aí deixei para segundo plano, para a segunda notícia, a discussão do caso do afastamento. Primeiro da juíza Gabriela Hart. Aqui eu vou pedir licença a você para ler, porque eu preciso dizer o nome, que teve mais gente. Dessa vez, o senhor Luiz Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, atingiu, além da juíza, membros do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, o juiz Danilo Pereira Júnior e os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores e Lenço Floraci Flores de Lima. Agora, 24 horas depois, eu quero lhe dizer que eu reclamei, inclusive, que os juízes não foram tão assertivos contra uma decisão tão estúpida quanto essa decisão do senhor Luiz Felipe Salomão, que está ali cavando uma vaguinha ali no gabinete do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, para ver se vai para o Supremo, ainda indicado pelo Lula, né? Mas essa forma que ele encontrou é uma forma completamente descabida. Primeiro, ele afastou os 4 magistrados dos seus cargos, e você vai ver aqui no fim que eu vou ler um pedaço do protesto da Associação dos Magistrados Brasileiros, que tem razão, numa decisão unilateral, pessoal, autocrática e sem defesa dos acusados, sobre um fato fictício, sobre um plano que não se realizou, que foi abortado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em 1915, pelo amor de Deus. É como, por exemplo, se ele tivesse condenado à prisão Raskolnikov, o personagem de Crime e Castigo, de Dostoiévski, ou qualquer outro personagem de romance. Afinal de contas, eu vi aqui agorinha, uma discussão naquele estúdio I da Globo News, e todo mundo falava como se estivesse falando de um caso concreto. Não tem caso concreto nenhum. O fato, a tal da fundação dos procuradores, que está servindo de pretexto para a vingança do Lula e dos seus asseclas na justiça, na Lava Jato, mas é uma vingança que não consegue ser completa, porque, ao contrário do que dizem os petistas, Lula não foi inocentado, não foi inocentado. O presidente da República saiu da cadeia
disputou a eleição, ganhou legitimamente, tomou posse, mas não foi inocentado. E agora, como o Moro ganhou por 5-2, né, o placar de Brasil e Suécia na Copa de 58, no Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba, estão procurando esse tipo de saída para ver se influi no Tribunal Superior Eleitoral. Até acredito que influi, porque o Tribunal Superior Eleitoral, eu já contei aqui várias vezes, não é flor que se cheire na história, além de ser uma coisa original, né? No mundo não existe, chama jabuticaba, só que é uma jabuticaba meio vencida, né? Pois bem, meus amigos, os afastados não tiveram direito de defesa, e isso é fundamental. Não existe julgamento na democracia que não tenha o acusado não tenha direito de defesa. E o Almir me autorizou também, né, a dizer que essa tentativa de jogar contra Gabriela Hart pelo simples fato dela ser substituta do Moro é absolutamente não tem nenhum cabimento, né? De qualquer maneira, é uma evidente vingança dos réus da Operação Lava Jato, principalmente depois dessa decisão do TRE, que eu já falei, né? Agora, antes de fechar aqui esse roteiro para falar com você, eu vi que o meu amigo Fausto Macedo, do Estadão, publicou em seu blog que até que enfim, aleluia, até que enfim, a Associação dos Magistrados Brasileiros soltou uma nota oficial protestando contra o afastamento, conforme o relato. Até que enfim. O afastamento, olha o texto aqui, o afastamento de todo e qualquer magistrado das suas funções deve ocorrer apenas em situações graves que ultrapassem os limites do exercício da atividade jurisdicional, avalia a Associação dos Magistrados Brasileiros. É ainda o mínimo que se pode dizer. Espera-se uma reação mais forte dos juízes e dos procuradores. Eu tomei a liberdade de ligar para o meu amigo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, para dizer para ele: vocês precisam reagir a isso. Foram juízes só que foram atingidos, mas aí é a Operação Lava Jato que é o alvo desse tipo de corregedor, né? Bom, meus amigos, querem saber por que eles agem dessa forma? Eu vou te contar. Agora há pouco eu recebi uma notícia de que o ministro Gilmar Mendes afirmou na manhã desta terça-feira, 16, que, aspas, decidam o que decidirem no Congresso Nacional sobre criminalização do porte de drogas, o Supremo Tribunal Federal vai verificar depois, deixando claro que será dos ministros a palavra final. Algum deles foi eleito? Não. Algum deles tem uma carreira de jurista consagrada no Brasil? Não! Alexandre de Moraes, por exemplo, foi secretário de Segurança, foi secretário da Justiça, descobriu os hackers que invadiram o computador da mulher do então vice-presidente, depois presidente, depois do impeachment de Dilma. Ele foi nomeado ministro da Justiça e ministro do Supremo, né? Gilmar Mendes era da turma dos tucanos lá, do Fernando Henrique e tal, e foi nomeado advogado-geral da União e depois foi lá. Não tem nem, são todos advogados gerais, advogados que não são gerais, advogados particulares, não são juristas, como por exemplo era Vitor Nunes Leal, o grande sociólogo brasileiro, que foi nomeado por um amigo, Juscelino, mas que tinha currículo para pertencer ao Supremo. Eu quero aqui ler para vocês a notícia do Gilmar, porque eu vou dizer palavra por palavra. Ele disse que realmente o assunto é da competência exclusiva do Poder Legislativo, mas mencionou um argumento frequentemente utilizado por ministros do STF, da omissão legislativa, para dar pretexto a decisões que substituam o papel de parlamentares eleitos para criar ou modificar leis. Os ministros do Supremo só verificam se a lei está dentro da Constituição. A lei é feita, aprovada ou reprovada pelos senhores deputados e senadores. Meus amigos, nesta terça-feira, o Ministério Público de São Paulo fez uma operação contra um grupo suspeito de fraudar
contratos públicos em benefício do primeiro comando da capital, um grupo de crime organizado, o PCC. Até o fim, até agora há pouco, foram 13 pessoas foram presas, entre elas 3 vereadores de 3 municípios. Ricardo Queixão, do PSD, dá licença eu ler aqui, de Cubatão, no litoral. Flávio Batista de Souza, do Podemos de Ferraz Vasconcelos, na região metropolitana. E Luiz Carlos Alves Dias, do MDB de Santa Isabel, também na região metropolitana. Até que, enfim, os laços criminosos entre a corrupção na política e o crime organizado começam a ser revelados. Vamos ver o que é que vai dar esse processo. Se não vai ter lá no fim um juiz do TSF e do STF, algum do Tribunal de Justiça, né, TSJ, e do STF, não vai reformar e ainda mandar afastar o juiz. Né? Bom, meus amigos, eu também queria ler para vocês uma nota que o meu amigo Jorge Decon escreveu no Fórum dos Leitores do Estadão e que foi publicado lá no perfil de computador do jornal. Chama-se Posição de Lula. Conforme noticiado, o presidente Lula da Silva, numa atitude que contraria e afronta a decisão do Legislativo, vetou parcialmente o projeto de lei que proibia as saídas temporárias de presos do regime semiaberto para visitar seus familiares. Não poderia mesmo ser outra a sua atitude, uma vez que se aproveitou de sua saída da prisão em 2019, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, para voltar a ser presidente da República pela 3ª vez. Não, pela segunda, ele é presidente pela 3ª vez. Voltou a ser pela 2ª vez. Bom, de qualquer maneira, eu também estou sabendo que o amigo dele, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, foi enfrentado no Congresso a respeito do veto às saidinhas, né? Aliás, do veto do Lula a favor das saidinhas. Antes de terminar, eu queria fazer um comentário de domingo, dos jogos de domingo, porque agora eu estou vendo que a CBF está tomando grandes atitudes. A CBF é uma vergonha! A CBF, na primeira rodada de um dos maiores campeonatos do mundo, o Campeonato Brasileiro de Futebol, escalou juízes iniciantes. Um deles se chama Yuri Elino Ferreira da Cruz. Apitou Corinthians e Atlético em Itaquera, no campo do Corinthians. O jogador, lateral direito, Fagner, deu uma entrada criminosa no jogador do Atlético, o Zaratio, e o juiz não marcou nem falta. O Fagner já era para estar fora do futebol há 8 anos, quando ele agrediu de forma também criminosa o meio armador Ederson, do Flamengo, que deixou o futebol há 8 anos por causa da entrada dele, e até hoje ele é... Ele é filho de algum juiz, namora a filha de juiz. Pô, pelo amor de Deus, esse cara já tinha que estar fora. Aliás, o Corinthians, se tivesse o mínimo de uma direção decente, já o tinha, no mínimo, suspenso por alguns jogos, já que o juiz não teve, nem o tribunal teve peito para reagir. Agora fica assim, vai o juiz, não sei o quê. Também eu quero falar mal, para ninguém pensar que eu estou atacando um time que não é o meu, do juiz André Luiz Schettino, que apitou o jogo Flamengo e Atlético Goianiense. Primeiro eu quero criticar os meus colegas, né? Reclamaram porque ele expulsou o Jair Ventura. Jair Ventura, filho do grande gênio, furacão da Copa, Jairzinho, falou 2 palavrões violentos contra o juiz e contra o juiz de linha. Tinha que ter sido expulso mesmo. O que eu não sei se foi uma expulsão correta, mas aí eu tenho que dizer em favor do juiz que ele não tinha marcado pênalti, no pênalti do fim do jogo, que o Pedro deu a vitória ao Flamengo, que não merecia. O Flamengo não merecia a vitória. Não merecia, mesmo jogando contra 10, depois contra 9. Não mereceu a vitória, viu, seu Tite? Não adianta ficar, realmente, não adianta, seu Tite. Está devendo, com a fortuna que paga para o jogador no exterior, está devendo. Agora, fizeram uma belíssima conta, hein? O gol de falta do De La Cruz foi uma maravilha, foi um gol do Zico. Agora, o Bruno Henrique estava com a boca machucada, mas você vê o lance 10 vezes e não vê naquilo uma cotovelada para marcar o pênalti, para expulsar o tal do Maguinho. Né?
Mas aí eu vou deixando isso só para vocês verem que eu não deixei o fim de semana à toa no futebol, tá? E peço-lhes desculpa porque tive que voltar ao assunto da Gabriela Hart, porque é um absurdo, é o fim de todas as picadas, tá? Direto ao assunto, em pé.